Tradução funcionando? Tudo certinho? Ok. Irmãos, depois de ter cortado o louvor pela metade, hoje nós vamos continuar falando a respeito do que é a parte financeira. Quem participou da semana passada, quem participou do grupo durante a semana, pôde ter um pouco da visão do que nós estamos falando. Semana passada nós falamos a respeito de como nós não devemos ser dominados pelo dinheiro. Como nós não devemos permitir que o dinheiro tome conta das nossas vidas. E a partir do momento que nós entendemos isso, que nós não deixemos porque a palavra do Senhor diz que nós não devemos servir dois senhores, não devemos de servir a Deus e as riquezas, então sim, nós vamos ver as bênçãos do Senhor vindo. Por quê? Porque a maior competitividade que existe, e é a única vez que Deus fala claramente assim, dessa forma, especificando o tipo de concorrente, vamos dizer dessa forma, é quando Deus está falando a respeito das riquezas. Nós falamos semana passada a respeito de que existe mais de 2.300 versículos na palavra do Senhor que diz a respeito das riquezas, o cuidado que nós devemos de ter para não ser dominados por elas. Então, espero que todos possam ter entendido. Se você perdeu essa primeira parte e quer entender um pouco melhor, se tem alguma dúvida, eu te convido. Olhe a gravação do culto de semana passada e você vai estar entendendo do que nós estamos falando. Mas hoje, eu falei que nós vamos estar todo mês de novembro falando a respeito disso. Hoje, o que nós vamos estar falando é um princípio que ele é necessário para que nós possamos ser abençoados por Deus, mas também para que nós possamos ser o tipo de pessoa que administra bem o nosso dinheiro. Hoje nós vamos estar falando a respeito de honestidade e de honra a Deus. Como nós devemos de honrar a Deus com as nossas riquezas e como nós devemos de ser honestos. Porque a honestidade, ela vai muito mais além de simplesmente você devolver um troco que alguém te deu errado. Amém? O que eu gostaria de começar falando hoje, o princípio de tudo vai ser a honestidade. Dentro da honestidade, eu vou falar algo que de repente os americanos não entendem, mas é algo que nós entendemos perfeitamente. Para aqueles que ainda não sabem, para aqueles que ainda não se deram conta, o jeitinho brasileiro, ele é pecado. Ele é pecado porque o jeitinho brasileiro, ele é desonesto. Aquela forma, meus irmãos, de encontrar um atalho, um shortcut, como se diz, não encontrar algo para mim poder, não porque eu conheço alguém, porque se eu fizer dessa forma, encontrar essas zonas grises muitas vezes e tentar sacar benefícios dela, isso é pecado. Isso é uma das coisas, uma das principais coisas que nós devemos de começar a ter o cuidado, para não atuar dessa forma, não permitir que esse tipo de coisa aconteça. Nós estamos bastante familiarizados com isso. Quando sempre que nós precisamos de algo, mas eu conheço alguém, eu posso fazer desta outra forma. Nós devemos de começar a ter cuidado com isso. Porque se nós somos honestos em todas as coisas, se nós somos íntegros em todas as coisas, nós não podemos deixar pequenas coisas que nos dominem. E hoje nós vamos estar entendendo isso. Uma coisa que, para o brasileiro, é difícil de fazer e é difícil dele entender, até que ele aprende isso, é duro, é ser fiel com seus impostos. É difícil nós sermos fiéis com nossos impostos, entregando as nossas taxas. Por quê? Porque nós vivemos num país, muitas vezes, de corrupção, crescemos nesse meio. Agora nós temos a oportunidade, nós estamos em outro país, onde também existe corrupção. Eu venho de um terceiro país que também existe corrupção. Ou seja, a corrupção ela não vai acabar porque você vai deixar de pagar taxa. Mas isso é ser desonesto. Aí como você crê, como você pensa e como você pode achar que pode chegar na presença de Deus e pedir que Ele te abençoe financeiramente, que Ele abençoe o fruto do teu trabalho, que Ele te prospere, enfim, uma série de coisas, sendo que você não é honesto com aquilo que você recebe. E como se diz em espanhol, ojo cuidado, que não estou falando a respeito de você ser fiel aqui na igreja, de você ser fiel com as suas ofertas, com o seu dízimo, não. Se alguém estava com essa expectativa, isso vai ficar para a semana que vem.
Desde o primeiro dia, nós não estamos falando a respeito disso. Vocês estão vendo que eu estou dando uma outra perspectiva dentro da palavra de Deus do que é ser próspero, do que nós devemos de fazer para poder ser prósperos. Você se deu conta que a desonestidade, ela sempre inclui uma mentira? Sempre existe, quando você vai fazer algo que não seja honesto, inclui uma mentira, inclui algo que não é verdade? E se nós partirmos desse princípio, a respeito da mentira, nós vamos entender que o nosso Deus, ele não gosta da mentira. Verdade? Por que Deus não gosta da mentira? Quem que a palavra do Senhor diz que é o pai da mentira? É o diabo. Por quê? Porque ele é o que tenta copiar a Deus, ele sempre tenta fazer as coisas parecidas com as de Deus. Mas a palavra do Senhor também diz, lá em João 14, diz assim, que ele diz assim, Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. O caminho e a verdade. Se Jesus é o caminho, como eu posso ser cristão e andar em pequenas mentiras, em pequenas desonestidades? Isso não é ser íntegro. Isso não está certo. Provérbios capítulo 20, versículo 23. Hoje nós vamos estar fazendo pequenas leituras, vamos estar fazendo uma mais extensa. Então, se você quiser estar marcando, a palavra do Senhor diz que o Senhor detesta o uso de 2 pesos e 2 medidas. Uma balança desonesta não é boa. Você gostaria que... Vou tentar usar as taxas, porque as taxas é onde mais dói, gente. Vou falar para vocês que me surpreendeu, foi uma das coisas que mais me surpreendeu nesse país, foi a quantidade de taxas que a gente paga. Mas dentro disso eu quero te dar um exemplo, eu quero te contar algo. Eu, como bom brasileiro, criado no Brasil, com a mentalidade brasileira, quando eu estava morando na Europa, eu tinha um pequeno negócio, e eu sempre dizia para minha esposa, não tem como pagar as taxas. Se eu pago as taxas, não me sobra, eu não consigo fazer nada. Eu sempre usava esse exemplo. Fazia minhas contas, fazia minhas matemáticas e dizia, não quadra. Até que chegou o momento que eu entendi que se matematicamente eu tenho um negócio e não dá para mim poder pagar as taxas de maneira correta, quer dizer que esse negócio não é viável. Eu tenho, então, fechar e tentar arrumar outra coisa para fazer. Porque se matematicamente as coisas não quadram, não está certo. Isso não pode ser a desculpa. Quantos de nós já ouvimos isso, sobretudo no Brasil, a pessoa fala, não, é que os impostos são muito caros, são muito altos. Então, se os impostos são muito altos e o tipo de serviço que você está oferecendo não quadra para você pagar, fecha e vai fazer outra coisa, porque o teu negócio não é viável matematicamente. Por muita paixão, por muito que você ame aquele negócio, ele não é viável. É isso que nós temos que começar a entender. Se você está, por exemplo, nesse país, onde as taxas são super altas, e você diz assim, se eu pagar as taxas como tem que ser, eu não consigo viver, então talvez ou você está com um standard de vida muito alto, ou as tuas matemáticas não estão quadrando. Por quê? Porque tem que quadrar. Tem que chegar no final e as coisas têm que dar certo. Por quê? Porque Jesus falou isso, dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Não pagar as taxas simplesmente por causa que nas tuas contas não quadram, ou porque o que você está pagando é muito, não está certo, isso é desviar. Isso não é ser honesto. Então, uma balança com 2 medidas, com 2 pesos, Deus não se agrada. Provérbios capítulo 12, 22, a palavra diz assim que o Senhor detesta lábios mentirosos, mas aqueles que praticam a verdade, esse é o seu prazer. Irmãos, a gente sempre quando pensa em mentira, a gente pensa nas mentiras grandes. Mas o que passa? O que acontece com aquelas pequenininhas? Aquelas pequenas mentirazinhas. Aquelas coisas que a gente usa para poder sair pela tangente, sempre tentar sair por um lado, sair com a nossa. Vocês acham que está certo? É isso ser honesto? Jesus, ele nos deixou o exemplo de retidão. Jesus, ele é o nosso exemplo de como fazer as coisas certas. Por isso nós somos chamados de cristãos, pequenos cristos.
Ele é o nosso exemplo. Quem anda na retidão, diz a palavra do Senhor lá em Provérbios 14, 2. Quem anda na retidão teme o Senhor, mas o que anda em caminhos tortuosos, esse o despreza. Não podemos amar a Deus. Não existe forma de você falar para mim, e se você me provar isso pela Bíblia, eu mudo minha pregação. Mas segundo o que eu entendo pela palavra do Senhor, não existe forma de você dizer, eu amo a Deus, e você é desonesto. E quando eu digo desonesto, meus irmãos, estou falando das coisinhas pequenininhas. De todas elas. Por quê? O que a palavra do Senhor diz, lá em Deuteronômio? Ela diz assim, não roubarás, não furtarás, não darás falso testemunho. Lembra de tudo isso? O que é isso? Isso são os mandamentos do Senhor. João capítulo 14, versículo 15. Se vocês me amam, quem sabe o resto? Se vocês me amam, vocês guardarão os meus mandamentos. Dá para tirar outro contexto daqui? Não. Quais são os mandamentos do Senhor? É a sua palavra. Se a palavra do Senhor diz para mim que eu devo de ser honesto, se a palavra do Senhor diz para mim assim, sejam santos, porque eu, Senhor, vosso Deus, sou santo, não existe aqui uma zona gris onde a gente pode se mover. Ou é preto, ou é branco, ou é certo, ou é errado, ou é mentira, ou é verdade. Não existe outra coisa. E é esse tipo de postura que Deus está começando a procurar pessoas que sejam dessa forma. Ontem, no nosso encontro dos jovens aqui, no louvorzão que nós tivemos, foi falado algo parecido. Nós falamos a respeito dos nossos valores, da nossa integridade, até onde nós estamos dispostos a negociar a nossa integridade. Se é que a integridade se negocia? Eu creio que não. Mas, como cristãos, nós temos que começar a tomar uma postura perante Deus e a sociedade. Primeiramente perante Deus e depois perante a sociedade. Porque hoje, tudo que se é falado tem várias formas de interpretação. Depende de como você entende. Eu amo quando eu faço uma pergunta para uma pessoa, o que você acha? Depende, né? Depende do quê? Tem certas coisas que não tem depende. Tem certas coisas que não depende da situação. Tem certas coisas que dependem do que a palavra do Senhor diz. Se a palavra do Senhor diz que é certo, é certo. Se a palavra do Senhor diz que é errado, é errado. E nós temos que começar a viver essa palavra. Tu pode estar dizendo, o que isso tudo tem a ver com finança? Porque tem tudo a ver. Está tudo relacionado. Antes de você estar, você tem que ser. Ficou difícil, eu já falei isso semana passada. Não basta consentir que eu sou fiel. Não basta consentir que eu sou honesto. Eu tenho que ser honesto, eu tenho que viver. E sabe o que é legal? Isso não é algo que simplesmente você nasce com ela. Não é um talento que a pessoa tem. Não é, por exemplo, igual o pessoal que cantou aqui em cima, o pessoal que tocou, que isso aí é um talento. Também pode aprender, mas tem pessoas que já vêm com esse talento. Não. A honestidade é algo que você pratica ela dia após dia, instante, todo momento. Eu tive uma experiência no meu trabalho essa semana que uma pessoa fez duas coisas para mim. Mas eu só podia punir ela por causa de uma. Quem conhece meu trabalho, mais ou menos sabe. Só podia punir uma. Uma ele me mentiu. E a outra ele desobedeceu. Aí me perguntaram, pela qual das duas você quer punir? Eu falei, pela mentira. Porque ele perguntou, por quê? Eu falei, porque mentira para mim é o pior. Eu podia escolher qualquer uma das duas, então eu falei, vamos pela pior, porque para mim, se me mente, é o pior. Esse deve ser o nosso princípio. E Deus precisa de pessoas que comecem a demonstrar isso para a sociedade. Sabe por quê? Porque de pessoas que estão fazendo, que estão servindo a Deus assim de qualquer forma, está assim de gente. E é por causa disso que as pessoas não estão crendo em Deus. Por quê? Porque tem muitos pastores por aí que são ladrão. Por isso nós temos dificuldade de falar a respeito de dinheiro na igreja.
Estou fazendo todo um mês aqui, fica difícil muitas vezes de abordar todos os assuntos que são, porque pode ser mal interpretado. De pessoas fazendo de qualquer maneira tem um monte. Mas Deus precisa, como diz a sua palavra, de verdadeiros adoradores, e adoradores que adorem em espírito e em verdade. Mas para você adorar em espírito e em verdade, você não pode chegar, não existe meia verdade. Eu não posso chegar na presença de Deus dizendo, eu sou um adorador de verdade. Mas, nos meus assuntos financeiros, na minha maneira de ser, eu procuro ser justo. Sabe aonde vai a justiça? A justiça, ou a tua integridade? A tua integridade é assim, ó, é quando você vê uma oportunidade boa de negócio. Vamos falar de negócio agora. E alguém está te vendendo, por exemplo, algo que você sabe que vale muito mais do que aquilo. E a pessoa está vendendo super barato. E depois de você examinar, olhar tudo, e você vê que não tem nada escondido, não tem nenhum problema, e que realmente aquilo vale mais, você é justo com essa pessoa. O avô da minha esposa teve uma situação dessa. Ou várias. Ele era o tipo de pessoa que, se ele ia comprar alguma coisa, e a pessoa que estava vendendo muito mais barato, fosse por uma necessidade, pelo que fosse, ele pagava o que era justo. E eu amo as histórias das pessoas, dos nossos avós. Porque hoje gente que não precisava de um papel assinado, gente. Hoje gente que honrava a palavra. Ou pessoas que honravam um aperto de mão. E hoje, nos nossos dias, ainda que você tenha um papel assinado, muitas vezes não é suficiente. Na maioria das vezes. É isso honestidade. É isso ser justo. Nós, como cristãos, devemos de ter o cuidado da gente não se aproveitar das pessoas. Fazer um bom negócio é uma coisa, se aproveitar das pessoas é outra coisa totalmente diferente. Nós devemos estar atentos para a voz do Espírito Santo. Vamos para frente? Dentro do que eu estou falando agora, é impossível você dizer que você ama o teu próximo, mas você não é honesto com ele. Primeiro eu falei a respeito de amar a Deus. Agora eu falo de amar o nosso próximo. Por que não é possível? Simplesmente porque eu estou falando? A palavra do Senhor diz assim, Marcos capítulo 12, 31. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. O mesmo tipo de trato, o mesmo tipo de coisas que você quer que façam para você, você deveria estar fazendo para os demais. Da mesma forma que você gostaria que te tratassem, é a forma que você deve tratar os demais. Então, se eu sou desonesto, se eu tento sacar uma vantagem, se eu tento achar um meio caminho para mim poder chegar mais rápido, eu estou sendo justo com os demais? Fica a pergunta. Romanos, capítulo 13 e versículo 9, para poder fechar esse contexto. Está conseguindo colocar lá, menino? Tá, né? 13 e versículo 9 e 10, diz assim, pois estes são os mandamentos, não cometa adultério, não mate, não furte, não cobice, e qualquer outro mandamento que houver, todos se resumem numa palavra: ame ao seu próximo, como você ama a si mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, portanto, o cumprimento da lei é o amor. Meus irmãos, se a gente vivesse realmente a palavra do Senhor, se nós fôssemos realmente honestos, se nós fôssemos viver a palavra do Senhor como ela diz, assim, ao pé da letra, eu queria ver alguém acusar a gente de viver um evangelho de meia boca. Ser honesto a Deus, ser honesto a Ele, ser íntegro,
Sabe o significado da palavra íntegro? Íntegro é todo. Uma integridade, algo que é inteiro. Não tem como você ser meio íntegro. Nós nos temos enganado com isso. Não tem como eu ser um pouquinho íntegro. Ou ter um pouquinho de desonestidade. Eu espero que o Espírito Santo possa estar trabalhando no teu coração e você possa estar lembrando de pequenas coisas que, de repente, você não está sendo 100% íntegro. Porque a santidade que Deus exige, ela vai mais além. Quando eu entendi o significado dessa palavra, sejam santos, porque eu, Senhor vosso Deus, sou santo, eu entendi da seguinte forma. Antes eu pensava assim, eu devo de ser santo porque Ele é santo. Porque eu entendia dessa forma. Mas quando eu entendi pela palavra do Senhor que nós somos representantes de Deus, ou seja, qual a forma que as pessoas conhecem a Deus? É através da minha vida. Porque a palavra do Senhor me diz isso. Que hoje todos veem a glória do Senhor como através de um espelho. Quem é o espelho? Sou eu. Eu sou o espelho e a glória do Senhor é refletida através de mim. Então, a minha maneira de ser, a minha forma de ser, o meu comportamento, a minha honestidade, a minha integridade, a minha fé reflete a glória de Deus. As pessoas vão conhecer o tipo de Deus que eu vivo. E como eu devo de viver esse Deus? Através da sua palavra. Agora, se eu leio a sua palavra, interpreto mal, não quero entender segundo o que a palavra diz, não quero ser confrontado pela palavra, que é o que está acontecendo nos dias atuais. Porque nos dias atuais, se eu não subo aqui, se as pessoas não chegam aqui na igreja e começam a trazer uma mensagem motivacional, com frases dessa que você vai ficar pensando durante a semana, e as pessoas já não querem mais ser confrontadas pela palavra. Então, que tipo de evangelho é esse? Porque o evangelho que eu entendo, eu tenho que ser diariamente confrontado por ele. As pessoas vão ver a Deus da maneira que eu reflito ele. Se eu não sou honesto, se eu não sou justo, que tipo de Deus eu estou transmitindo então? Aí quando eu entendi que Deus falou assim, seja santo, porque eu sou santo, é como se ele falasse assim, representa bem o meu nome. Faça direito. Quantos aqui já escutaram aquele ditado assim, quando você vai trabalhar para uma empresa, ele fala assim, ó, você é o nosso cartão de visita, lá onde você está. Por quê? Porque você está representando a empresa. Porque muitas empresas exigem um padrão, muitas vezes, de como você deve se apresentar, como você deve se vestir, te dão cursos preparatórios, oratória, não sei o quê, uma série de coisas, sobretudo o pessoal que trabalha em grandes empresas. Porque você está representando a tua empresa. Coincidentemente, eu conversava com o Hélio essa semana a respeito disso. Ele dizia que ele foi para um evento, e se ele fizesse algo errado aqui em determinado ponto, esse cliente não comprava somente esse produto, esse cliente comprava outros tantos produtos da empresa. De repente, se ele fizesse algo errado aqui, eles perdiam não só nessa carteira, eles perdiam um monte de outras coisas. Por quê? Ele está representando ele? Não, ele está representando a empresa, os produtos que a empresa oferece. Da mesma maneira, quando Deus fala assim, seja santo, porque eu sou santo, Ele está dizendo, representa bem o meu nome, porque eu não sou um Deus qualquer, eu sou o Deus criador de todas as coisas. Eu sou um Deus puro, santo, perfeito. E eu estou somente pedindo para você que tu viva o que eu deixei na minha palavra que você viva. Vamos deixar de viver um evangelho meia boca? Para que você possa entender, quando eu digo que nós devemos ser honestos em tudo, de repente eu vou te dar um outro ponto de vista que você não entendeu ainda. Lá no teu trabalho. Todo mundo que está aqui ama o seu trabalho? Ou de repente você gostaria de estar numa outra posição fazendo outra coisa? Verdade?
Muitos de nós talvez gostaríamos de estar fazendo outra coisa. Eu, graças a Deus, eu amo o trabalho que eu faço hoje. Mas passei por momentos que eu não gostava do trabalho que eu fazia. Não era o sonho da minha vida. Vamos ver o que a palavra do Senhor diz? Você pode abrir a tua Bíblia em Colossenses 3, 22 e 25? Colossenses, capítulo 3, 22 ao 25. E eu prometo que eu estou terminando o tópico de honestidade. Não estou terminando a palavra ainda. Colossenses 3, 22 e 25 diz assim, ó. Servos, ou no nosso linguajar de hoje, trabalhadores, obedeçam em tudo os seus senhores. Obedeçam em tudo os seus senhores aqui na terra. Obedeçam em tudo os seus chefes, os seus patrões aqui na terra. Não servindo apenas quando estão sendo vigiados, visando somente agradar pessoas, mas com sinceridade de coração, temendo o Senhor. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para as pessoas, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. E é a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. E quem fizer injustiça, receberá em troca a injustiça feita. E nisto, ninguém será tratado com parcialidade. Forte, não é? O que você acha dessa palavra? Aí você vai lá para aquele trabalho seu que você não gosta. De repente, o sonho americano que você planejou na tua vida era outra coisa. Aí você está aqui, ou até mesmo, você trabalha, você tem o seu trabalho, mas você gostaria de ter outra coisa. E aí, cada vez que você vai para o seu trabalho, aquilo é um peso. Cada coisa que acontece lá para você te custa ainda mais. E aí você sai de lá, ou até lá mesmo. Você começa a comentar com os teus outros companheiros de trabalho. Você começa a falar para eles que você não gosta daquilo, você não concorda com aquilo, isso não está certo. Ou você se deixa ser usado para que as pessoas venham descarregar um monte de coisa na tua orelha. Por causa disso, daquilo, aquele outro. Fala, só reclama do trabalho, mas nunca deixa o trabalho, né? Ou você é aquela pessoa, desculpa se vai doer agora, talvez seja aquela pessoa que quando o patrão aponta pela... Nossa, aí você vira um ninja, aí você trabalha. Quando o patrão sai pela porta, eita, foi, ó. Tá rindo, é? Mas está assim de pessoas que fazem isso, gente. Ou, de repente, você é aquela pessoa que você não se importa. A empresa é rica. Ó. O que eles vão se importar? Conversava essa semana com uma pessoa que falou isso. Não falou isso, ele falou ao contrário. Que os companheiros de trabalho dele não se importavam de usar o cartão da empresa, tipo assim, de qualquer forma. Não é essa pessoa que fazia assim, ele está dizendo que os outros da empresa usavam de qualquer maneira. É isso ser justo? Mas a empresa tem um monte, está rica. Mas não se trata da empresa, se trata da tua honestidade, se trata da tua maneira de ser. Você tem que fazer para os outros como se você estivesse fazendo para o Senhor. Você está entendendo um pouco mais a dimensão da honestidade? Você está entendendo que aquela sensação de regozijo, quando alguém te dá um troco errado e você diz assim, você me cobrou errado. Toma aqui de volta a parte que é sua. E a pessoa, obrigado. Aí você diz, nossa, fiz algo bom. Você está entendendo que isso não é suficiente para você ser honesto? E dentro disso, não adianta você ficar lá falando mal do seu trabalho, reclamando de tudo que você tem lá, e depois vir querer ofertar aqui. Nós vamos entender isso mais para frente.
Falei que ia acabar com honestidade, né? Quem quiser entender mais, nós conversamos a respeito disso quarta-feira. A honestidade, ela está totalmente ligada com honra. Honrar a Deus. Eu sei que o que eu vou dizer vai ser contraditório, mas eu não vou dizer nenhuma heresia. Então, dentro disso, cada um com a sua opinião. Gênesis capítulo 4, versículo 3 ao 4. Gênesis 4, 3 ao 4. Diz assim: E aconteceu que ao fim de um certo tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. O Senhor se agradou de Abel e de sua oferta. Todos nós conhecemos essa história. Todos nós conhecemos o que aconteceu, sabemos o resultado daquilo e tudo mais. Mas hoje eu quero que você se centre numa coisa. Na honra a Deus. Existem pessoas, existem pregadores, existe uma linha de pensamento que dizem que Deus rejeitou a oferta de Caim porque ele levou os frutos da terra, verduras e não sei o que, não sei quanto, enquanto que Abel levou um cordeiro, ele ofereceu aquilo porque ele era pastor, então ele levou aquilo e representa a Cristo, enfim, é toda uma... Mas segundo o que eu entendo pela palavra do Senhor aqui, que não existe nada na palavra que não seja com objetivo, vamos ver o que a palavra do Senhor diz assim: E aconteceu que ao fim de um certo tempo, Caim trouxe do fruto da terra. Não pode ser, meus irmãos, o motivo pelo qual Deus rejeitou a oferta de Caim, que fosse fruto da terra, porque lá na frente, quando Deus estabelece os sacrifícios que nós deveríamos de fazer, as ofertas que nós deveríamos de fazer, as pessoas teriam, se você tinha tantos de farinha, se você tinha tantos de fruta, enfim, Deus estabelece uma série de coisas. Se você continua lendo a Bíblia mais para frente, você vai entender isso. Então não era o tipo de oferta. Assim como hoje, espero que quando você saia por essa porta, você entenda que o que Deus quer não é o teu dinheiro. Ainda que nós estamos falando de finança. A palavra do Senhor diz que ao fim de um certo tempo, Caim entregou a oferta do Senhor. Abel, por sua vez, presta atenção nas pequenas palavras, Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho. Sabe qual que é a diferença aqui? Quando Abel começou a ver que o negócio dele começou a render, ele falou assim: eu vou pegar aqui as primícias. O que é primícias? É o primeiro. Então ele diz assim: eu vou separar essas primícias aqui e vou ofertar ao Senhor. Eu não sei se o negócio vai continuar rendendo. Eu não sei se vai continuar dando. Mas eu vou agradecer já pelo que eu tenho e vou ofertar ao Senhor. Enquanto que Caim, a palavra diz que ao fim de um tempo. É como se Caim tivesse esperado para poder ver como tinha ido tudo. E ele ofereceu uma sobra. E Deus logo lhe fala para Caim, Caim, por que se obscureceu o teu coração? Se você fizer o que é certo, ou seja, tanto Caim como Abel sabiam o que era certo a se fazer. Não se trata do que você está entregando. Não se trata da quantidade que você entrega. Não se trata do teu dinheiro. Se trata da honra que você dá a Deus. Deus não está pedindo para você o teu dinheiro. Deus está pedindo honra. A relação do crente com o dinheiro é uma questão de honra. Sabe por quê? Porque o Deus do dinheiro, o Deus da riqueza, o Deus mamon, como a Bíblia fala, ele nos controla muito facilmente. A honra, sabe por que Deus quer honra? Vou te perguntar, você acha que Deus precisa de honra? Para e pensa quem é Deus. Você acha que ele precisa de honra? Sabe o que a honra faz? A honra nada mais é que um regulador que demonstra o lugar que Deus tem na tua vida. É só isso. E se você entender isso, eu posso acabar a mensagem agora.
Deus nunca pediu dinheiro, meus irmãos. Deus nunca pediu dinheiro. Ele não precisa de dinheiro. Eu vivi situações, não era eu pastor, porque vocês sabem, eu sou pastor aqui, mas eu vivi momentos em igrejas, onde Deus levantou pessoas de outro lugar para poder manter a igreja. Não se trata do teu dinheiro. Se trata da honra que você dá. Nós vemos Jesus, quando Jesus está no templo, antes dele morrer, claro, existia algo que a Bíblia fala do gasofilácio, onde as pessoas colocavam oferta. Quantos lembram dessa história, que Jesus está lá olhando? Jesus não estava olhando para ver quanto que as pessoas davam, e só marcando aqui. 3 denários, 5 denários, são 8. Hoje a caixinha vai estar boa. Jesus estava olhando para ver a honra que cada um estava dando. Aí quando ele fala que a viúva deu mais do que todos, todo mundo disse, Jesus, o senhor deve ser bom marceneiro, mas de matemática o seu projeto é bem ruinzinho, né? O senhor não viu que os outros lá deram bem mais? Ele falou, sim. Mas aquela viúva deu tudo que ela tinha. Logo depois, durante pelo menos 3 vezes, você vê nos evangelhos, lá em Atos, você vai ver que as pessoas traziam as ofertas aonde? No gasofilácio? Não. Eles colocavam aí aos pés dos apóstolos. Lá. É como se os apóstolos estivessem dizendo, aqui dinheiro, aqui riqueza, você está debaixo dos nossos pés, porque primeiro aqui é Deus. Todos sabem o que nós fazemos com o dinheiro da nossa igreja. Todos sabem que nós procuramos investir cada vez mais na obra do Senhor. Aqui. E essas contas são livres para qualquer pessoa olhar. Nós não temos medo com relação a isso. Mas o que se trata, meus irmãos, e agora eu quero que você amplie um pouco o teu panorama. Como você diz, que você abra um pouco o teu leque. Se não se trata do dinheiro, se trata da honra. Tudo o que você faz para Deus deve de ser o melhor que você tem. Tudo que você entrega para Deus deve de ser o melhor. Seja uma oferta, seja o teu tempo, seja uma oração, seja uma adoração, sobretudo adoração. Se tudo aquilo que você fizer, você entregar a Ele com honra, honrando a Ele quem Ele realmente é, as coisas seriam totalmente diferentes. Vou te mostrar como não se trata a respeito de dinheiro. Talvez eu estou decepcionando algumas pessoas aqui hoje, ou já desde o domingo passado, porque quando eu falei que nós íamos falar a respeito de finanças, eu quero que você entenda o que a palavra do Senhor fala a respeito disso e o estilo de vida que nós devemos de ter. Porque se você não entender, você nunca vai chegar naquele lugar que você sonha, que você almeja. Agora vai ser a leitura extensa. Lembra que eu falei que vai ter uma leitura extensa? É agora. Malaquias, capítulo 1, versículo 6 ao 10. Se trata de honra. Existe um versículo na palavra do Senhor, lá em Provérbios, capítulo 3 e 9, que ele diz assim, honra o Senhor Deus com os seus bens e com as primícias de toda a sua renda. Eu quero que você fique com essa parte, porque semana que vem, sim, nós vamos estar falando a respeito de oferta. Mas eu creio que você já está entendendo que nós não estamos indo pelo caminho que muitos estão esperando, que é dizer assim, ei, você tem que dar, você tem que ofertar aqui. Você tem que dar tudo que você tem se você quer ser abençoado. Não é nada disso. Não se trata disso. Malaquias, capítulo 1, versículo 6 ao 10. Pronto lá, Eduardo? Firmeza. O filho honra o pai,
e o servo respeita o seu senhor. Agora é Deus falando. Se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou senhor, onde está o respeito para comigo? Eu, o Senhor dos exércitos, pergunto isso a vocês, sacerdotes que desprezam o meu nome. Mas vocês perguntam, como desprezamos o teu nome? Olha o que ele diz, vocês oferecem pão impuro sobre o meu altar e ainda me perguntam, em que te havemos profanado? Nisso de pensarem que a mesa do Senhor pode ser desprezada. Quando vocês oferecem em sacrifício um animal cego, será que isso não está errado? Deus está perguntando. E quando trazem um animal coxo ou doente, será que isso não está errado? Ora, experimentem oferecer um animal desses ao seu governador. Será que ele se agradará de vocês ou será favorável a vocês? E agora, sacerdotes, supliquem o favor de Deus para que nos conceda a sua graça. Mas, com tais ofertas nas mãos, será que ele será favorável a vocês? Quem dera, houvesse um entre vocês, alguém que fechasse as portas do templo, para que não acendessem em vão o fogo do meu altar. E eu não tenho prazer em vocês, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei as suas ofertas. Irmãos, essa passagem aqui é muito forte. Por quê? Deus está deixando bem claro aqui que não se trata do dinheiro, mas sim se trata da honra e de tudo aquilo que é ofertado. Hoje, a igreja está vivendo um evangelho de conveniência. Eu só quero dizer assim, que se nós vamos ofertar algo a Deus, já falei que não é só o dinheiro, se eu vou ofertar meu tempo, se eu vou ofertar meu louvor, se eu vou ofertar minha adoração, seja o que for que eu esteja oferecendo, oferece de uma forma que você sabe que Deus vai ofertar. Deus não quer as coisas de qualquer maneira, Deus quer primícia, Deus não é Deus que quer sobra, Ele quer o primeiro. Nós temos que começar a entender isso. Durante o verão, hoje ainda tem bastante gente faltando, mas durante o verão, meus irmãos, é uma loteria, você nunca sabe quem vai vir na igreja. Eu até brinco, parece que combinam. Se preocupa que essa semana eu cubro, semana que vem você me cobre. Gente, isso aqui não é escala. É isso que nós temos que começar a entender. Porque se você vem para a igreja simplesmente para poder cobrir um buraco vazio, você não entendeu ainda isso daqui. É isso que Deus está pedindo. Durante o verão, eu até brinquei, eu falei assim, gente, o negócio aqui é fechar a igreja no verão e abrir só no inverno. Porque entre viagem, passeio, uma ida na montanha, que não sei o quê, aproveitar o tempo bom e tem pessoa que vem uma vez na igreja por mês e uma vez a cada 45 dias e com sorte. Aí quando eu falei assim, teve gente que falou assim, misericórdia, gente, está amarrado. Eu falei, está amarrado por quê? Não sou eu que estou falando, é a palavra do Senhor está dizendo aqui, quem dera tivesse um de vocês que fosse lá, fechasse a porta, não acendesse o fogo do altar para não ficar gastando tempo, porque se é para oferecer de qualquer maneira, é melhor que não se oferta. É melhor não fazer se é para fazer de qualquer maneira. Começa a entender isso. Não é fazer por fazer, é fazer para dar honra àquele que merece honra. Aí depois, quando a gente lê lá na frente, em 1 Coríntios capítulo 11, durante a Santa Ceia, que ele diz assim, façam isso, cada vez que vocês fizerem isso, que vocês tomarem da copa e comerem do pão, façam isso em memória de mim, porque se você não se examina, se você não faz isso, e está fazendo de qualquer maneira, esse é o motivo que está no meio de vós, muitos fracos e doentes, e muitos que estão morrendo. Se trata disso. Sabe a oração que eu comecei a fazer? Que eu coloquei a igreja, a nova geração agora? E eu creio na resposta do Senhor. Fica tranquilo que eu não estou pedindo tribulação para a vida de ninguém, não. Ainda que muitas vezes eu tenha vontade. Irmãos, pensa num povo que fica crente quando a tribulação chega.
Às vezes eu brinco lá em casa, digo assim, pã, às vezes dá vontade de começar a pedir um pouco de tribulação para a igreja, para ver se... Mas sabe o que eu fiz? Está vendo que não? Irmãos, eu comecei a fazer uma oração a Deus, eu pedi para Deus começar a mover as bases desta igreja. Eu louvo a Deus pela fundação dessa igreja. Eu louvo a Deus por tudo que Deus tem sustentado e trazido essa igreja até aqui. Mas o que eu tenho sentido do meu coração... Quantos aqui já fizeram churrasco de verdade, com brasa, com fogo, com carvão? O boss já fez, né, boss? Por favor, não me fala aqui, não. Você assa a tua carne, tum-tum, beleza? Se você deixa lá o fogo, o que acontece? Ele vai se apagando, não vai? Mas o que acontece se você chega lá, quando fica aquela cinza meio gris por em cima, assim? Aí você pega um pau assim, você dá uma mexida, o que tem por baixo? Tem fogo, tem brasa ainda, né? Se você não continuar alimentando, ela vai morrer. É algo parecido que eu estou pedindo para Deus fazer nessa igreja. Dá uma sacudida. Para ver se esse fogo aviva novamente. Porque nós estamos oferecendo coisa de qualquer maneira. Escuta o que a palavra do Senhor disse aqui. Olha o que ela disse. Eles não é que eles estavam deixando de ofertar. Mas ele estava dizendo, o que vocês estão trazendo no altar, eu não estou recebendo. Então, de que adianta ofertar? Experimenta ofertar o tempo que você oferta aqui na igreja para o teu esposo. Ou você, esposo. Experimenta ofertar a atenção que você dá para Deus, para a tua esposa, para ver se ela vai ficar contente. Experimenta levar os teus negócios da maneira que você tem o mesmo compromisso que você tem com o Senhor e com a igreja, eu quero que você faça com os teus negócios. O que vai acontecer? Essa é uma pergunta que eu quero que você responda para você mesmo. Procura fazer isso para você ver no que vai dar. E o fato de você não ver Deus, não quer dizer que Ele não existe. Ele continua sendo o Criador de todas as coisas. Ele continua sendo aquele Deus que está esperando para ter uma relação com você. Uma relação íntima, uma coisa que você nunca viveu. Ele continua sendo esse mesmo Deus. Você está perante o Deus Todo-Poderoso, o Deus que enviou seu Filho para morrer por mim e por você, para restaurar novamente essa comunicação. É isso que eu estou falando. Não estamos falando de um qualquer. Se não for para ofertar bem, meus irmãos, faz um favor para você mesmo, não oferta. Não atrai coisa má para a tua vida. Não vou em tudo. Porque hoje eu quero acabar cedo, porque semana passada eu acabei tarde. Mas presta atenção no que o Senhor fala a respeito das riquezas. Por que Ele fala tanto a respeito disso? Nós vamos falar a respeito de oferta semana que vem, mas quem lembra aqui da parábola do semeador? 2 pessoas, glória a Deus. Para você que não lembra, parábola do semeador é que o semeador saiu a semear. Algumas caíram nas rochas e tudo mais, mas teve uma que caiu aonde? Nos espinhos. Lembra? A que caiu nos espinhos, a palavra do Senhor diz assim, ó. Para você que não lembra, lá em Mateus 13, tá? Eis que o semeador saiu a semear, e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, vindo as aves o comeram, outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra, morreu. Outra parte caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram. E aí Jesus termina a parábola. Aí as pessoas começam. Ô Jesus, que história é essa? O que é isso? De que vai esse negócio? Aí Jesus fala, se eu estou falando do reino de Deus, falando das coisas deles, usando exemplo típico para vocês,
vocês não conseguem entender? Imagina então se eu falar das coisas celestiais sem usar exemplos típicos que vocês podem entender. Aí ele vai lá no versículo 22, ele vai dar uma explicação dessa parábola para eles. Nós vamos se centrar só na parte dos espinhos, tá? Aí ele diz assim, ó, o que foi semeado entre espinhos, Jesus está dando explicação dessa parábola. O que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra. Porém, as preocupações desse mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Ele não está falando do chão. A culpa não é da semente. Ela se deixa sufocar. Às vezes nós fazemos tantos planejamentos e tantos projetos. Eu sei que vai soar como clichê isso daqui. Mas vocês sabem que daqui ninguém leva nada. Semana que vem nós vamos entender o porquê que Deus nos dá riqueza. Eu convido o grupo para vir. Vamos estar louvando o nome do Senhor. Mas eu quero que você fique isso na tua mente. Se trata de honra. Não se trata de valor. Não se trata de dinheiro. Não se trata de quantidade. Você consegue entender isso? Vamos parar de ofertar as coisas de qualquer maneira? Eu não vou fazer igual aquelas pessoas que dizem assim, ó, aqui nessa igreja não tem. Eu não conheço a vida de muitas pessoas aqui. Eu conheço bastante da minha e um pouco daqueles que moram lá em casa comigo, meus filhos e minha esposa. Mas uma coisa eu sei. Quando Deus fala, a palavra dele diz assim, que ele repreende aquele que ele ama. Quando Deus fala, não é porque não tem na nossa igreja. É porque nós devemos melhorar nesse aspecto. Vamos começar a honrar a Deus em tudo aquilo que nós fazemos. E como eu falei, não existe forma de você honrar a Deus sem a honestidade. Agora, dentro de todo esse princípio, dentro do que nós aprendemos semana passada e dentro do que nós aprendemos hoje, se você começar a praticar isso, se o teu coração sair dali, então eu creio no que a palavra do Senhor diz, que as suas bênçãos, as bênçãos do Senhor, elas virão e nos alcançarão. Semana que vem, eu vou estar contando parte do que eu tenho vivido, vou estar mostrando para vocês. Porque nós não viemos aqui contar a história. Vocês já sabem disso. Se eu subo aqui para falar algo, eu preciso viver isso que eu estou falando aqui. Amém? Te convido a você ficar de pé. E dentro dessa palavra, So on this word, você tem a oportunidade agora sim, you de have the ofertar opportunity now não somente o teu louvor, mas você tem a oportunidade de fazer a tua oferta agora no altar. to offer not only your worship, but also your offerings and tithes in the altar. Você não precisa falar muito mais, porque isso que já entenderam. I don't have to speak too much more because you already understood. Se você trouxe a tua oferta, se você quer ofertar na presença do Senhor, If dentro you daquilo brought que your nós falamos, offerings and if you want to offer in the presence of the Lord, according to what we just said, não faça porque os outros estão vendo. don't do just because the others are seeing. Não faça porque você tem medo. Don't do just because you are afraid. Faça porque você tem um coração grato e você honra Ele. Do because you have a grateful heart and you want to honor God. Mas eu quero que você aproveite e oferte agora a tua adoração a Ele. But I want you to take this opportunity to offer your adoration to Him. He's worthy. It was my cross you bore, so I could live in a freedom you died for. And now my life is yours, and I will sing of your goodness forever.
is gone. Stand amazed in your love undeniable. Your grace goes on and on, and I will sing of your goodness forevermore. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. One more time. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Somente tu, ó Deus, mereces a nossa adoração. Somente tu, ó Pai. Por isso nós entregamos tudo a Ti, Senhor. Por isso nós entregamos a nossa adoração a Ti, Pai. É por isso, ó Deus, que nós te louvamos. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Ó Jesus, nós reconhecemos a Tua grandeza hoje. Oh Lord, we Nós exaltamos o Teu nome, exalt Jesus. your name, Jesus.
Nós te louvamos pela And we salvação. worship you for the salvation that we have. Obrigado, Jesus. Thank you, Jesus. E Deus, nós te oferecemos hoje uma adoração, And Pai. Lord, we offer an adoration to you. Dentro do melhor que nós temos, nós viemos aqui hoje para te oferecer algo. For the best that we have, we came here to offer you something. Deus, a todos aqueles que ofertaram na tua casa hoje, And everyone that offered in your house tonight, eu te peço, ó Deus, que tu continue prosperando a vida de cada um aqui neste we lugar. ask you that you prosper them in this place, Father. Que o Senhor continue dando sabedoria a nós, liderança dessa igreja, Continue to give us wisdom for the leadership of this church, para administrar esse dinheiro e investir ele novamente na tua obra, Pai. so we do the right thing and invest this money in your works. Nós não queremos reter nada, We don't want to keep anything. mas nós queremos devolver tudo para ti, Pai. We're going to give everything back to you, Father. Deus, God, nós queremos te honrar com tudo que nós temos, we want to honor you with everything that we have, não somente com nossos dinheiros. not only with our money. Nós queremos te honrar com tudo que nós somos. We want to honor you with who we are. Espírito Santo, Holy Spirit, eu te peço que tu comeces a tocar em nossos corações. I ask you that you touch our hearts Uma e outra vez, and over again, nos levando a Deus a ter um coração contrito e quebrantado na tua presença. until we have a heart that is broken in your presence. Tu sabes o que eu tenho te pedido, Pai. We know that what I've been asking you, Father. Tu sabes que eu não peço multidão. You know that I'm not asking you for a multitude. O que eu tenho te clamado, ó Deus, é comprometimento. What I've been asking you is for people that are committed. Eu peço a ti, ó Deus, pessoas comprometidas contigo. I ask you for people that are committed, that have a commitment with you. Deus, nós precisamos te servir como tu mereces, como tu és digno. God, we need to give you things the way that you deserve because you are worthy. Deus, eu não quero te dar a sobra. I don't want to give you the leftovers. Eu quero te dar o meu melhor. I want to give you the best that I have. Eu quero dar o melhor do meu tempo para ti. I want to give the best of my time to you. Eu não quero dar a sobra do meu dia para ti. I don't want to give just the end of my day to you. Eu quero dar a minha primícia em tudo aquilo que eu fizer. I want to give what is most important to me in everything that I do. E é esse tipo de comprometimento, de compromisso que eu te peço, Pai. And that is the commitment that I ask, Father. Deus, tu és um Deus que nunca falha, tu és um Deus sempre presente. You are a God that never fails. You are always present. Por que, Deus, que nós temos que ser tão infiéis a ti? Why, God, we are so unfaithful to you? Papai, que cada adoração que seja feita nessa casa, Father, that every adoration that is done here in this house, cada palavra que seja dita aqui nesse altar, every word that comes in this altar, comes from this altar, cada nota que seja tocada aqui, Senhor, every note that is played here, que ela possa chegar diante de ti como um aroma agradável. that may go before you as a good perfume. Senhor, não rejeita a nossa adoração, Pai, God, do not reject our adoration, porque para onde iremos nós se só tu tens a palavra de vida eterna? because where we would go if you are the only one with the word of eternal life. Pai, não retire de nós o teu Espírito, Don't take away from us your Holy Spirit, mas nos levas, ó Deus, a ter um compromisso real e sincero contigo, but take Deus. us to have a commitment that is real with you. Nós te adoramos, ó Deus, exaltamos o teu nome, Papai, We exalt you, Father, porque tu és digno, tu és merecedor. because you are worthy and you are deserving. Você pode aplaudir ele assim bem forte porque ele é Can digno. you give the Lord a round of applause because he's worthy? Nós te damos toda a glória a ti, Senhor. So that's for your glory, Father. Meus irmãos, não vá embora sem So- antes participar do nosso café ali atrás. Do not leave without taking part of our little coffee area. Não tenha pressa para ir embora. So don't just rush to go home. Que essa semana você possa sentir o amor de Deus. That this week we may feel God's love.
andar na graça com Jesus Cristo walk in the grace of Jesus Christ, e ser cheio do Espírito Santo. and be filled with the Holy Spirit. Que Deus te abençoe. May God bless you. Em nome de Jesus. In Jesus' name. I know who I am, 'cause I know who you are. The cross of salvation is only the start. I know I am chosen, free and forgiven. I have a future. It's worth believing. I was made to be tended in a grave. I was called by name, born and raised back to life again. I was made for more. So I would make the bound of my shame. I was found of grace. It's running by